Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs presentes nesta live para a glória do Senhor. Gratos aos irmãos aí pela paciência na hora do recadinho que antecedeu a live. E graças a Deus deu tudo certo, amém? Hoje nós vamos estar falando aí, na verdade, compartilhando de mais uma palavra. E antes vamos estar ouvindo aí o hino, aguardando alguns irmãos entrarem. E logo após esse hino já vamos estar indo para a palavra, né? Ser nenhum grande rei, nem tão pouco lugar mais alto que eu quero chegar, é aos seus pés, Senhor. Canta comigo, vai. Sabe, tô precisando pra conversar, mas não tem ninguém pra desabafar. Quarto de joelhos, chorando, desesperado, necessitado do seu amor. Passo não me chama do céu, perdão, faz moradia. Sou uma casa vazia, pois eu tenho morado na porta. Sou uma casa vazia, eu quero sentir o seu amor. Ajude a sair desse mundo. Me socorre, meu Senhor. Eu quero ser nem tão pouco imperador. Lugar mais alto é aos teus pés, Senhor. Senhor, eu não quero te mencionar. Sabe, coração desesperado pode errar. Me ajuda a perceber onde eu posso melhorar. Senhor, eu não quero te pressionar. Coração desesperado pode errar. Me ajuda a perceber onde eu posso ter. O que eu quero? Sabe. Graças a Deus, a paz do Senhor novamente para os irmãos. Vamos à palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar meditando na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no seu capítulo de número 2 e versículo de número 20. Nós vamos falar aí sobre a casa de Deus e os seus vasos. Casa de Deus e os seus vasos. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 20.
versículo 20. Vamos falar da casa de Deus e os seus vasos, amém? Diz assim o versículo 20 da segunda carta de Timóteo, no seu capítulo de número 2. Glória a Deus. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Bem? Vamos ler de novo para frisar bem. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 20, diz o seguinte: ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. Tá bom? Deus, ele criou para ele, e é precisamente na reconciliação que se reside a essência do plano da salvação que Jesus veio para concretizar e consumou através da sua morte a ressurreição. Através de Jesus temos acesso ao Pai e podemos viver permanentemente em sua presença, isso não há dúvidas nenhuma. Jesus referiu a respeito de si próprio de uma forma muito clara e explícita, aonde ele nos diz no Evangelho de São João, no seu capítulo de número 14, versículo de número 6, quando ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo Paulo, quando pelo Espírito Santo, escreve em primeira mão aos Coríntios e depois a todos em toda parte e em todo o tempo afirma que somos templos em que o Espírito de Deus habita. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19, ele prossegue dizendo: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, o que não sois de vós mesmos? Que outro supremo bem podemos almejar que ser habitação de Deus em nosso corpo? Que dignidade maior podemos ambicionar? Antes de começar a falar da igreja, né, que a igreja é uma casa e um edifício, quero saudar aqui já irmãos que já estão conosco aí online, nossa irmã Marli. Tudo bom, irmã Marli? Pai do Senhor. E nosso irmão Pedro, que Deus abençoe em nome de Jesus. E os demais irmãos que não clicaram aí no vídeo e não estão aparecendo, mas que Deus abençoe a todos que estão lá já ligados aí com a gente, tá bom? Deixa aí os seus comentários aí, né, que depois a gente vai ler tudo bonitinho. Pai do Senhor, irmã Cláudia também, né? Então nós estamos meditando aí em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. E vamos fazer essa observação aí da igreja, né? E constatar pela palavra do Senhor que a igreja é uma casa. A igreja é um edifício. Lá no livro da primeira carta, né, nós lemos a segunda, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, e seu versículo 15, a Bíblia nos diz o seguinte: mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então Paulo, ele incessantemente, ele sempre deixou isso bem claro para Timóteo e nas suas demais cartas a outros servos do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 20 e 21, o
o apóstolo Paulo também, a igreja de Éfeso, ele também deixa a seguinte palavra da parte do Espírito Santo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Paramos um pouco aí. Paulo fala que edificados sobre o fundamento dos apóstolos. E o que é o fundamento dos apóstolos? É Jesus Cristo, é a nossa rocha eterna. Pessoas muitas vezes apostam a sua confiança e depositam a sua vida, colocam sobre pessoas, sobre entidades, sei lá, irmãos, pessoas confiam a sua vida e pautam essa confiança em cima de coisas e pessoas a qual não vão dar sustentabilidade à tua vida, ao teu propósito, aos teus planos. Já nós não. A Bíblia diz que nós, os cristãos, nós temos a nossa vida, fundamentada, somos edificados em cima de um fundamento apostólico, que é o que a palavra nos diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Uma palavra que veio até mesmo antes dos apóstolos e dos profetas, é essa rocha a qual nós estamos fundamentados nela. Diz mais o texto que ela é a nossa principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, então não se levanta um edifício em cima de algo que não é sustentável. Então diz que todo edifício, todo prédio bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, do e no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, não edifiquemos a nossa vida espiritual, não edifiquemos a nossa família, não edifiquemos a nossa igreja, congregação no caso, não edifiquemos nossos planos, nosso trabalho e todas as demais coisas que abrangem a nossa vida em cima de algo que não é sustentável, mas em cima da rocha que é Cristo. Porque mediante as tempestades, mediante as perseguições e tudo mais que possa vir, nós estamos firmes e não seremos abalados. Não edifiquemos uma casa na areia, mas sim na rocha, para que quando as tempestades vierem, nós não venhamos ser levados com o vento e com as águas, mas venhamos pautar todos esses planos e toda a confiabilidade em Cristo, na rocha eterna. Não coloque os seus pés sobre o tapete, porque o teu cargo não é uma rocha, teu cargo pode ser um tapete. Se você confia no teu cargo está pautado num tapete, e um tapete pode ser puxado. Então confie em Jesus, Ele nunca vai puxar o seu tapete. Então nunca confie em nada que não é sustentável. Confie em Cristo, e grande será a sua vitória em nome de Jesus Cristo. Também na primeira carta de Paulo à igreja dos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós somos o templo de Deus, nós somos a morada do Espírito Santo. Diz mais ele: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Eu já falei algumas vezes nessa live, falei algumas vezes em igrejas que preguei, falei muitas vezes isso pessoalmente com irmãos que me conhecem e já estão cansados do mesmo discurso, mas eu sou um imitador do apóstolo Paulo, quando ele diz que não se cansa de nos repetir as mesmas coisas, que nós não somos este corpo ao qual nós habitamos. Esse corpo é um corpo emprestado da parte de Deus para nós que somos espírito.
E além disso, não somente para nós, mas também morada do Espírito Santo de Deus. E se nós judiarmos, não cuidarmos devidamente desse corpo e destruirmos ele, existem várias maneiras de destruirmos esse corpo. Se nós destruirmos ele, Deus nos destruirá. Por que Deus nos destruirá? Vamos observar tipologicamente o que aconteceu na época da Israel de Deus, do povo de Deus em Jerusalém. O pecado havia entrado na casa de Deus, no meio do povo de Deus. Livro de Jeremias, livro de Ezequiel, profetas contemporâneos, profetas que profetizaram praticamente sobre a mesma profecia. Capítulo 8 de Ezequiel, onde nos apresenta as abominações que adentraram o templo, porque o povo de Deus permitiu e abriu as portas para que essas abominações entrassem no templo de Deus. E ali, quando o pecado entrou na casa de Deus e Deus começou a anunciar a santidade para com o seu povo e para com a casa dele, e o povo não dando ouvidos a isso, destruindo cada vez mais o templo, que era chamado Templo de Salomão, como todos conhecem, Deus decidiu destruir aquele templo. Por que Deus decidiu destruir aquele templo? Porque o pecado permitido pelo povo e levado também pelo povo para dentro desse templo já havia superabundado, relacionado aos mandamentos de Deus e relacionado à santidade a qual ele requer da igreja. O salmista deixou bem claro, a santidade convém à igreja de Deus, não ao templo em si, mas ao templo do Espírito Santo que somos nós. Tipologicamente, da sombra para a graça, que é os tempos de hoje que vivemos, esse templo a qual em figura foi representado, somos nós hoje, somos a igreja, é o nosso corpo, a qual tem que ser cuidado, o corpo individualmente e o corpo de Cristo, que é a igreja em um todo. E temos sim que fugir da maledicência, fugir da impureza, fugir do pecado, porque o pecado em si e muitas outras práticas que nos levam a pecar cada vez mais, porque um abismo chama outro abismo, faz com que este corpo, a integridade moral e espiritual deste corpo, e no corpo da igreja, num todo, se é aceito pela maioria, porque se a sinceridade não é manifesta decorrente às heresias, e não somente decorrente às heresias, mas decorrente ao pecado em si, dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, todo esse corpo será destruído. Se Deus destruiu o templo de Salomão, que era templo dele, não destruirá o nosso corpo, que também é templo do Espírito Santo? Fica para a sua meditação aí. Bom, segundo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 16 ao 18, também nos acrescenta dizendo: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Como falamos aí de Ezequiel capítulo 8, porque vós sois o templo de Deus, do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então há alguns critérios para ser filho de Deus. O que nós ouvimos no mundo é isso: eu também sou filho de Deus. Primeiro, perdão, para que sejamos filhos e não apenas criatura, devemos confessar Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Não como regra em si, em termos conceitual, mas vou usar aí, segundo aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo 16 ao 18, a qual lemos agora, e vou repeti-lo. E vou colocar aí como um segundo critério, para que sejamos filhos.
Olha o que diz novamente o texto. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aí vem o critério de Deus. Pelo que saí do meio deles, de quem? Dos impuros. E apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Não toque nada imundo, não faça nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então existem alguns critérios. E no decorrer aí da mensagem a gente vai perceber que não é do jeito que nós queremos que se anda com Jesus, que se anda com Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Eu quero frisar bem essa questão de oferecer sacrifício espiritual, fazendo uma observância na palavra no capítulo 12 de Romanos, aonde nos diz aí, rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos falar de culto aí brevemente, o assunto não é esse, mas é necessário. O que é um culto? Culto, irmão, é você prestar adoração a alguém, a algo, a um ser espiritual, enfim, é adorar um objeto, é prestar um culto, é ter aquele objeto, aquela pessoa, aquela entidade como seu ídolo, como seu Deus. E nós que somos crentes em Cristo Jesus, também prestamos culto. De que maneira? Sacrificando animais? Oferecendo comida? Não, de forma nenhuma. Nós prestamos culto com o nosso corpo, como lemos aí em 12, versículo 1 de Romanos. Apresentamos o nosso corpo e nos apresentamos diante de Deus como sacrifício, entregamos a nossa vida a Deus como sacrifício puro, santo e agradável a Deus. O texto que nós lemos aí em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados, são erguidos, levantados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais. E esse sacrifício não é só apenas quem está se oferecendo, mas nós, como sacerdotes, oferecemos também à igreja, com ações de graça, oferecemos a Deus, sem sangue, sem matança, porque o sangue que era para ser derramado já foi derramado, e é o de Cristo. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Não há necessário sangue nenhum mais ser derramado para que você alcance o que você deseja alcançar. Mas para alcançar o que você deseja alcançar, não é do seu jeito, é do jeito de Jesus. Para de gastar seu dinheiro em bicho. Para de gastar o seu dinheiro em vasos, em louças, para se cortar bicho, para se colocar bicho. Para de gastar o seu dinheiro em bebida, em champanhe, em tudo mais que você tem comprado. Espíritos não se alimentam de comida nem de bebida, porque são espíritos. Depois que você faz a tua oferenda, os cachorros vêm e comem. Acabou. Espíritos são enganadores. Para de oferecer sacrifício em vão. Está duvidando do que eu estou falando? Tem coragem de dobrar o seu joelho
e falar com Jesus Cristo, pede uma prova para ele. Pergunta para Jesus Cristo, fala, se esse pregadorzinho aí está falando a verdade, Jesus, mostra, prova para mim se o que ele está falando é verdade. Faz uma prova, pede para ele fazer um algo aí e mostrar se o que eu estou falando é verdade ou não. Ou você tem medo? Se você tem medo, eu faço a prova por você. Se o que eu estou falando é mentira, eu não vou pregar nem na próxima live. Mas se o que eu estou falando é verdade, na próxima live você vai estar assistindo e ainda vai comentar que Deus falou com você na última mensagem. Amém? Seguimos aqui a palavra. Deus, ele se manifesta no templo. Ele se manifesta, principalmente porque nós nos oferecemos em sacrifício a ele. E é sacrifício de adoração, agradável a ele. E é preciso distinguir no meio da congregação os vasos que são de honra e os vasos que são de desonra. Não julgar, porque isso está na mão de Deus. Mas dá para distinguir segundo a palavra. Se nós observarmos a carta de Paulo à igreja de Roma, no capítulo 9, do versículo 20 ao 24, nós fazemos uma observação quando a carta nos diz o seguinte: mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada, que somos nós, dirá ao que formou, que é Deus, por que fizeste assim? Quem somos nós para indagar a Deus? Nós somos a criatura e Ele o Criador. Quem somos nós para indagar ou questionar alguma coisa? Diz mais aí o texto. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Por que ele diz aqui da mesma massa? Porque nós somos feitos, irmãos, do mesmo barro, da mesma substância. É coisa linda de Deus. Nós somos feitos do mesmo material, nós somos feitos do mesmo barro, da mesma massa. Cada um tem uma cor. Um é negro, outro é denominado branco, outro é denominado asiático, outro é denominado, enfim, irlandês, escocês, não importa. Mas todos somos feitos da mesma massa, todos somos feitos do mesmo barro, todos somos da mesma essência de Deus, e Ele não faz acepção de pessoas. E por que o ser humano faz a acepção de pessoas? Até quando o negro vai se distinguir do branco, o branco do negro? Até quando vai ficar essa palhaçada? Eu sei que é histórico, eu sei que é algo muito antigo, mas vamos ter consciência, como algo tão antigo e que nunca houve resultado positivo, pode ser levado de geração em geração. Só a misericórdia de Deus e o sangue de Jesus para nos cobrir desse mal, que é o racismo. Diz o texto aí em Romanos 9, capítulo 20 ao 24, mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou? Por que me fizeste assim? Se você é negro, seja feliz pela tua cor. Se você é branco, seja feliz pela tua cor. Se você é amarelo, se você é vermelho, não importa. Se o teu cabelo é mais pichain, se você é carequinha que nem eu. Se o teu cabelo está ficando branco, ou se não chegou ainda onde você quer, se você quer repuxar, mas não chega onde você está necessitando, seja feliz como você é, porque Deus te fez assim, diz a palavra do Senhor. Está aí.
por que me fizeste assim? Por que está replicando desse jeito? Por que está reclamando do teu corpo? Ai, que fulano é gordo, que fulano é magro, ai, que eu tô gorda demais, que eu tô isso, aquilo. Presta atenção. Se você é desse jeito, é porque Deus criou você dessa maneira. Abaixa bem, gente. É assim que a palavra nos diz, vou ler de novo. Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Presta atenção. Se você é do jeito que é, você é o melhor de Deus, relacionado principalmente aos que estão ao seu redor. Se você tivesse a noção do presente que você é de Deus, mesmo que as pessoas que estão ao seu redor possam não estar valorizando você do jeito que você é o melhor de Deus para essas pessoas. E essas pessoas aí que estão desprezando você, tinha que dar graças a Deus por você estar aí. Pai do Senhor, pastor Anderson, Pai do Senhor, irmã Maria, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Então, quando você perguntar para Deus, por que Deus, você me fez assim? Vai lá em Gênesis e lê sobre a criação. No final de cada coisa que Deus criou, diz os textos assim, e viu Deus que era bom. Sabe por que você é assim? Porque viu Deus que era bom. E acabou. E você é o melhor de Deus. Acredita nisso. Se quem está com você, seja em casamento, seja em namoro, seja no trabalho, seja na escola, não sei aonde, seja onde for, quem vive com você e não enxerga isso em você, saiba você que você é o melhor de Deus. Presta atenção. A arca do Senhor estava dispersa, fora das mãos do povo de Deus. A arca de Deus não estando com o povo de Deus, é a presença de Deus que não estava em meio ao povo. A arca de Deus um dia foi parar na casa de Obed-Edom. Enquanto a arca de Deus estava na casa de Obed-Edom, diz a palavra do Senhor que a casa de Obed-Edom foi próspera. O negócio foi tremendo. E essa prosperidade, depois que a arca saiu, não saiu junto com a arca. Eu tenho certeza disso. O que é a arca de Deus ambulante na terra, porque a presença de Deus é na tua vida. Se você vive nessa casa ou vive com essa pessoa e não é valorizado ou valorizada, saiba que essa pessoa não está só dispensando uma excelente pessoa, está dispensando a própria presença de Deus através da tua vida. E essa pessoa ou essas pessoas não sabe a bênção de Deus que ela está perdendo. O melhor de Deus é você. A coroa da criação de Deus é você. E você acha que Deus faria uma coroa sem brilho? Você acha que Deus faria uma coroa sem valor nenhum? Ofuscada? Ei, varão! Ei, varoa! Você tem um brilho de Deus tremendo. Valoriza isso, primeiramente você. Valoriza o que Deus colocou em você. E seja qual for as palavras que estão vindo ao redor, guarda o teu coração, porque é do teu coração que vai proceder as saídas da vida, e Deus vai te dar direção para sair dessa situação em nome de Jesus, tá bom? Vamos ler o texto aqui, ó. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, se porventura essa pessoa aí que está te oprimindo é um vaso de desonra, ouve aí o que eu vou te dizer. E que direi se Deus, olha só, o
que eu e você vamos dizer se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer a seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a sua glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só entre os judeus, mas também dentre os gentios. Presta bem atenção em algo que eu vou te falar, crente. Presta bem atenção. Eu creio que você, homem, mulher de Deus que está me assistindo, que você é uma bênção na mão de Deus e é um vaso de honra. Eu creio nisso. Mas de repente essa pessoa que está te oprimindo pode até ser um vaso de desonra. Mas você percebeu e prestou atenção no texto que a gente leu? Que de uma mesma massa, Deus pode fazer vasos de honra e vasos de desonra? O que ele quer dizer? Que esse vaso de desonra foi feito da mesma massa que você foi feito. Foi feito pela mão do mesmo Deus que fez você. E que pode muito bem Deus ter levantado esse vaso de desonra para oprimir você. Para fazer você sentir dor. Para te fazer até chorar. Para te fazer orar mais. Para te fazer jejuar mais. Para aparentemente te fazer sofrer mais. Mas para no final das contas, decorrente a tanto sofrimento através desse vaso de desonra, você se aproximar mais de Deus. E depois de você alcançar o que Deus quer, Deus fazer a obra no coração desse vaso de desonra aí, e esse vaso ser um vaso de honra, na mesma estatura que você e andando lado a lado com você. Então cuidado com as palavras que você tem professado a respeito dessa pessoa. Cuidado com o que você tem falado do teu marido. Cuidado com o que você tem falado da tua esposa. Cuidado com o que você tem falado dos teus filhos e cuidado com o que você tem falado dos teus pais ou de pessoas próximas. Diante da tua boca tem uma terra espiritual. E o que sai da tua boca são sementes. E essas sementes estão sendo plantadas e regadas pela continuidade das suas palavras. O que você está plantando nessa terra espiritual, certamente você vai colher. Então arranca esse mal pela raiz dessas palavras torpes que está saindo da tua boca. Prepara essa terra espiritual novamente, entregando o teu coração para Jesus para ser transformado novamente. E pede para ele dar um coração igual dele. Não um coração de pedra, como lá as tábuas do concerto de Moisés, mas um coração de carne, circuncidado pelo Senhor, para que ele grave as palavras dele, os mandamentos dele no teu coração. E o teu coração venha a ser limpo pela palavra, como diz em João 15:3. E Deus venha fazer de você uma nova criatura. Abra o teu coração, para que o Espírito de Deus, em nome de Jesus, venha fazer uma nova obra, venha te fazer de novo, para a glória do Senhor. E você venha se reconciliar com Cristo e se reconciliar com essa pessoa que está próxima a você. Porque foi Deus que colocou essa pessoa aí. Por mais opressora que ela seja, por mais carrancuda que essa pessoa seja, essa pessoa que está do teu lado errou, essa pessoa que está do teu lado pecou. Se você nunca pecou, atire a primeira pedra nessa pessoa. Agora, se você não tem moral para atirar a primeira pedra, porque é tão pecador ou tão pecadora quanto essa pessoa, peça perdão pelas suas palavras e caminhe de mão dada com ela se puder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
negócio tá ficando bom, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Isaías capítulo 64, versículo 8, nos diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra de Tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, o seguinte: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Olha, irmão, eu quero falar um pouquinho aí sobre Saulo, antes dele ser um Paulo, não é verdade? Eu vou contar um pouquinho da minha vida e da tua. Ué, como assim? Presta atenção. Um homem e uma mulher, quando é resgatado pelo Senhor, ele vai passar por um tempo indeterminado, por um processo chamado maturação. O que é o processo de maturação? O processo de maturação é um processo de preparo. É um processo onde vai trazer dor, vai trazer falhas, vai trazer recaídas. Pessoas ao redor, por muitas vezes, vão observar em mim e em você um pouquinho da antiga criatura. Sabe por quê? Porque estamos passando por uma transformação. É claro que nós temos que nos esforçarmos para fazer jus à palavra de Deus decorrente ao batismo nas águas. E acreditarmos e batalharmos para nos mantermos na palavra que diz que somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E estamos certos do que o apóstolo João na sua carta nos diz: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecarem, saiba que tem um advogado, Jesus Cristo justo, e Ele vai nos justificar, principalmente de erros que não gostaríamos de ter cometido. Porque muitas vezes o que nós queremos fazer, nós não conseguimos fazer. O bem que nós queremos fazer, muitas vezes não conseguimos. E o mal que nós não queremos fazer, infelizmente, esse nós fazemos. A Bíblia diz que o diabo ele é o acusador, o aferidor da medida. Eu não preciso da minha esposa do meu lado para ficar apontando os meus pecados do passado nem do presente, mas para ser uma ajudadora, para que eu vença o que muitas vezes está me vencendo aqui, ó, no meu íntimo. A minha esposa não precisa de mim do lado dela para ser um acusador e um aferidor da medida, para ficar lembrando ela dos erros do passado e do presente, mas precisa de um homem do lado dela que ajude ela a vencer muitas vezes os males que está vencendo ela e que ela não tem conseguido superar. E para levantá-la, não para colocar para baixo. Porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. E um cordão de 3 é mais difícil de quebrar. Isso eu estou generalizando. Eu citei casais, mas família, amigos, colegas, enfim. Somos casa de Deus e morada do Pai.
E contra a união da igreja em Cristo Jesus, as portas do inferno não prevalecerão. E contra a instituição criada por Deus, chamada família, se esta unida em Cristo Jesus, as portas do inferno não prevalecem. Se porventura a tua casa está balançada, mesmo com todos aí de joelho, é porque as coisas não estão de acordo. Então joga esse orgulho de lado e reconheça que tem algo de errado. E para de ficar assim, ó, tá errado porque o fulano, ou tá errado porque a ciclana ou ciclano. Começa a olhar para você. Coloca a tua casa em ordem, coloca a tua vida. Para de olhar para tua esposa, para de olhar para o teu esposo, para de olhar para tua mãe, para de olhar para os teus filhos em relação ao erro. Arruma a tua vida, que quando a santidade começar a aflorar novamente na tua vida, você vai ver que a santidade na tua vida vai começar a influenciar os que estão ao redor. Pai do Senhor, mãe, seja bem-vinda. Vai começar a aflorar essa santidade na tua vida de uma tal maneira que os que estão ao redor vai ser influenciado. E aí você vai perceber que muitas vezes o mal não estava em quem estava do teu lado, estava em você. Então para de apontar os outros como errado em tudo. Analise-se, pois, o homem a si mesmo. Começa a olhar um pouquinho pro teu nariz, pro teu umbigo. Que às vezes não é o outro, não é o próximo que está errado. O erro está vindo de você. Eu sei que é difícil aceitar muitas vezes que está errado. O orgulho nos impede muitas vezes de aceitar a verdade. Mas peça a Deus. Peça a Deus para Ele te dar um coração novo. Sai dessa linha de raciocínio que eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Não é assim que funciona. Muitas vezes o teu jeito carrancudo não vai te levar a lugar nenhum. Muitas vezes eu digo assim, eu sou assim e quem quiser me aceitar, que seja dessa maneira. Mas será que esse seu jeito, não que você nasceu para agradar os outros, não é isso que eu estou dizendo. Mas para observar, será que esse jeitinho de ser está agradando a Deus? De repente pode estar agradando a você, mas não importa agradar-se a si mesmo. Em primeiro lugar, importa agradar a Deus. Se eu estiver agradando a Deus, eu vou estar feliz. Se você estiver agradando a Deus, você vai estar feliz. E como é que eu sei que eu estou agradando a Deus? Lendo a palavra de Deus e vendo se você está se enquadrando no que Ele quer da igreja dele. Não é segundo o que eu digo ou o que o fulano e o ciclano e o bertano diz. É segundo o que a palavra do Senhor nos diz. É lendo a palavra de Deus que nós vamos perceber se estamos enquadrados realmente na verdade dele e na vontade dele. Se estamos no centro do querer dele. Bom? Eita Deus da glória. Presta atenção, crente. O vaso com uma missão e capacidade de trabalho dado por Deus, o homem e a mulher de Deus, ele desempenha e desenrola as coisas aí no dia a dia de forma diferente. Se o vaso de Deus é a pessoa, e o vaso é a pessoa, e a casa de Deus é a igreja, então é na igreja que Deus forma o vaso. De eu frequentar? É claro que sim. Nós conhecemos a igreja de Deus como a casa do oleiro. Então, se nós somos vasos para ser trabalhados pela mão do oleiro, a igreja é a olaria onde o oleiro fica. Para ser trabalhado por ele, não adianta eu ficar só enfiado em casa. Eu preciso ir para a casa de Deus. Eu preciso ir lá ouvir o que ele tem para mim também. Ficar na live é muito bacana, no conforto da minha casa é muito bom. Mas há uma necessidade extrema de ir na casa do Senhor. Porque é nessa reunião dos crentes, nessa comunhão, que Ele ordena a bênção.
há uma necessidade de frequentar a casa de Deus, sim. Porque o vaso, ele é um recipiente, um frasco, um receptáculo para se armazenar líquidos ou sólidos, azeites, óleos preciosos, perfume, plantas, etc. Segunda carta aos Reis, capítulo 4, versículo 3 em diante, nos fala ali de uma mulher, né, no ministério do profeta Eliseu. Essa mulher, ela estava passando por uma dificuldade imensa. E o profeta deu uma ordem para ela quando perguntou para ela o que ela possuía. E ela falou que possuía só uma vasilha, um vaso, uma botija de barro, com um pouquinho de azeite, né? E ele deu a ordem para que ela buscasse vasilhas, vasos emprestados de todos os vizinhos. Ela fechou a porta dela, porque ele deu a ordem para ela. Ele disse: então entre e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Nós estamos falando aqui da casa de Deus e dos vasos. Essa palavra nos fala de vasos vazios, e de através de um vaso, outros sendo cheios. Muitas vezes você olha para si mesmo e acha. Tem um dia que a gente acorda e não está legal. Você dobra o joelho para orar, parece que o céu é de bronze, parece que Deus não está te ouvindo. E muitas vezes Deus envia uma pessoa de outro lugar e uma palavra te edifica. É alguém trazendo um vaso para encher outro vaso. Mas se você perceber nessa passagem, de um vaso não vazio, mas de um vaso que tinha só um pouquinho de azeite, vasos vazios foram cheios. Não subestime, entre aspas, o que eu vou falar. Não subestime o pouco de Deus que há em você. De repente, aos teus olhos, esse pouquinho de Deus que há em você, não dá para fazer nada. Mas se você tivesse a noção do que esse pouquinho de Deus que há em você pode fazer no mundo, esse pouquinho de Deus que há em você pode transformar vidas. E não pense que vidas ou vida no singular é pouca coisa. Uma alma que se arrepende do pecado para Deus tem um valor imenso. Imagine 2, imagine 3. Eu gosto de um detalhe aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, que se encaixa nisso que a gente está falando. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1 e o versículo 1 em diante, diz assim, ó: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, que era uma cidade, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Somente até aí. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro, quando escreveu essa carta, ele escreveu essa carta direcionada às pessoas deste lugar. Muitas vezes, quando nós gravamos uma live, como está sendo feito agora, quando mandamos uma mensagem evangélica no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, ou seja, de qual maneira for, muitas pessoas acham que essa mensagem vai chegar até a esquina. Pedro não tinha noção, irmãos,
de aonde chegaria as palavras que ele, através do Espírito Santo de Deus, escreveu naquela carta para aquele povo. Nenhum momento ali que eu li, você ouviu eu lendo Brasil, América do Sul, América, Estados Unidos. Nenhum momento você ouviu eu lendo continente africano. Mas eu li apenas para esse povo aqui, ó. Esse é o povo a qual Pedro escreveu essa primeira carta. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Não tinha Facebook naquela época. Não tinha rede social. E olha onde a carta de Pedro chegou, na minha mão, nas tuas mãos, aos teus ouvidos. Você tem noção do pouco que Pedro tinha em mãos, que era apenas um pergaminho, uma folha de pergaminho, um papiro e uma pena. Se com um papiro e uma pena e um tubinho de tinta, através da vida de Pedro, com tão pouco, através de Pedro, Deus fez tanto, imagine através de você. Você acha que você está aqui na terra para cuidar somente da tua própria vida? Tem muita gente precisando de você. Tem muita gente precisando do teu auxílio. Tem muita gente precisando do teu socorro. E Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, quer operar através de você para socorrer vidas e para cuidar da tua casa em nome de Jesus. Presta atenção, irmão. Presta atenção, irmã. Nós não estamos falando de religião aqui, não. Nós estamos falando de sermos seres humanos, direcionados pelo Deus Criador. Não estamos falando de religião. Estamos falando de amor. Estamos falando de ser igreja. Estamos falando de ser corpo de Cristo, morada de Deus. É isso. Pai do Senhor, Chico doido. Deus abençoe, seja bem-vindo. É disso que nós estamos falando. Então temos que prestar atenção. O vaso, ele é sim esse recipiente, como eu estava dizendo, que armazena a unção recebida de Deus. É o vaso utilizado por Deus. E quem determina se o vaso é de honra ou de desonra é Deus. Eu não posso julgar ninguém, como disse há minutos atrás. E para ser vaso de honra, muitas vezes, nós passamos pelo sofrimento. Não há, na verdade, não há possibilidade de ser um vaso de honra se não passar pelo sofrimento. E muitas vezes, para passar pelo sofrimento, eu preciso ser provado por Deus através de um vaso de desonra. Então todos temos o valor. Sofrimento através de oração, separação do mundo, porque se separar do mundo é sofrido também. Perseguições, línguas ferinas, é terrível. O ministério com Cristo é terrível. Jesus disse algo sobre Paulo. Disse assim: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus não disse assim para Paulo: ah, Paulinho, vou te mostrar o quanto vai ser uma benção. Vai ser uma pluma, Paulo, viver pelo meu nome. Que isso? Ele disse, o pau vai comer. Vou te mostrar como vai ser sofrido viver pelo meu nome, cara. Até porque Jesus Cristo sabia quem foi Paulo. Jesus sabe quem foi você. E Ele sabe que se não apertar você e não apertar eu do jeito que Ele faz, nós voltamos para trás.
Muitas vezes voltamos, mesmo Deus apertando do jeito que aperta. Imagine se ele não apertasse. Então demos graças e glórias a Deus pela moinha que estamos passando. Porque louvado seja o nome do Senhor pelas provas, porque as vitórias são tremendas após essas dificuldades todas. O valor do vaso, ele não está no tamanho dele. Ah, o fulano é um vasão, um vasinho. Não, nada disso. A utilidade dele é mais valorosa e valiosa do que o tamanho dele. Não é isso. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6 nos diz o seguinte: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. E aqui não está definindo o tamanho de vaso. É o mesmo Deus que opera tudo em todos, independente do tamanho do vaso. Não tem esse negócio. Até porque, na maioria das vezes, o maior serve o menor. Não tem massagem com Deus. Não tem esse negocinho, não. A limpeza, a prontidão, a disponibilidade é muito necessária para ser um vaso. Isaías capítulo 6, versículos 5 ao 8, eu quero ler esse texto e pausadamente. A hora vai passar um pouquinho hoje, irmão, mas eu vou até o fim nessa mensagem. Amém? Isaías 6, versículos 5 ao 8 diz assim: então disse eu, Isaías, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade, o teu pecado foi tirado, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha que negócio interessante. Deus teve a misericórdia de Isaías de permitir que ele enxergasse a glória de Deus, enxergando Deus assentado no seu grande e sublime trono. E ele, quando percebeu essa visão, ele deixou bem claro, dizendo aí no versículo 5, ai de mim, pois que estou perdido. Ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era pecador. E ele disse mais: porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas Deus tinha algo com Isaías. O versículo de número 8 diz: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Então disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu disse há minutos atrás que a limpeza, a prontidão e a disponibilidade, elas são necessárias. É o que nós vimos aí nesse texto. Primeiramente, a limpeza de Deus na vida de Isaías. Depois da limpeza, e ele percebendo que após Deus tocar nele, após ele ter confessado o pecado dele, Deus ter tocado nele, houve a limpeza, depois a chamada de Deus, e depois da chamada de Deus, a resposta de Isaías, que é a prontidão e a disponibilidade, quando ele diz: eis-me aqui, prontidão, envia-me a mim, disponibilidade para fazer o que Deus quer. É assim que funciona. Eu posso estar em prontidão para com a voz de Deus? Sim. Posso estar disponível para a voz de Deus? Sim. Mas antes de ser um homem sempre em prontidão e sempre disponível para Deus, eu tenho que ser um vaso limpo.
Porque não adianta eu sempre estar em prontidão e disponível e estar andando sujo por aí. A Bíblia nos prova isso quando Jesus lava o pé dos discípulos. Estava todo mundo limpinho pela palavra, foi o que Jesus disse. Mas os pés estavam sujos. Não é verdade? Todo mundo lavadinho. Jesus disse: vós já sois limpos pela palavra que vos tenho falado. Então eles já estavam todos banhados pelas palavras de Cristo, pelo Evangelho de Cristo. Mas Jesus precisou lavar os pés deles, porque os pés estavam sujos, caminhando em caminhos que não estavam agradando a Deus. Pé de crente que caminha em estradas que não é de Deus, se suja. Então tem que lavar o pé. Não é verdade? É complicado. E o valor do vaso não está na aparência. A Bíblia também nos prova isso, né? Que a beleza exterior, ela pode esconder, às vezes, problemas internos. 2 Reis, capítulo 5, diz assim: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso. Olha aí, beleza exterior. Agora vem a parte interior. Porém, um homem leproso. Vestiu uma armadura, o soldado, vencedor. Olha aí, ó. Grande homem diante do Senhor, de muito respeito. Através dele, Deus deu livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso. Mas, lá dentro, ó, leproso. Então, a beleza exterior, o que está por fora, pode esconder, às vezes, alguns probleminhas internos. A aparência não quer dizer nada. Principalmente com Deus. Os homens a gente pode enganar durante muito tempo. Mas um dia a armadura vai ser tirada, um dia a máscara vai cair. E aí vai ser revelado ao mundo quem nós realmente somos. Então temos que andar de noite como se fosse de dia, em santidade, como homens e mulheres de Deus, sem nada a esconder, em nome de Jesus. Porque é o seguinte, irmão, quando o interior está podre, ele pode exalar mau cheiro e traz um descrédito para quem está ao nosso redor. O livro de Eclesiastes, no capítulo de número 10, versículo 1, ele diz o seguinte: como moscas mortas produzem mau cheiro, até num frasco de perfume, assim um pouco de insensatez estraga muita sabedoria e honra. Olha que negócio tremendo. Como mosca morta produzem mau cheiro. Tem uma outra versão, na versão mais comum da João Ferreira, eu vou ler aqui, em Eclesiastes 10, versículo 1, muito bacana esse texto. São textos assim, esse texto dificilmente você vê alguém. Primeira vez que eu ouvi esse texto ser pregado, Eclesiastes 10, 1, eu era novo convertido, foi aqui na igreja Monte Calvário, num culto de terça-feira, se eu não me engano, era nas terças-feiras missionárias, aqui no Jardim São Pedro. Eu era novo convertido, quem pregou essa mensagem foi um irmão, Márcio Sanches, pregou esse capítulo e esse versículo. Olha, irmão, tem 20 anos isso, e eu lembro até hoje. Na versão aqui, João Ferreira, ó, assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador. Nós estamos falando de vaso
E nós somos o vaso cheio de azeite de Deus. Mas se nós deixarmos uma mosquinha pousar dentro do vaso e não tirar essa mosca a tempo, ela vai estragar todo o azeite e com o tempo vai cheirar mal. É o que eu acabei de falar. Quando o interior está podre, pode exalar mau cheiro e descrédito. É o pecado, irmão. Entrou o pecado. Ah, não, isso não tem problema. Aí vem outra mosca, outro pecado. Não, isso não tem problema. E vai posando mosca no azeite, e essas moscas vão ficando dentro desse azeite, vão morrer, vão putrificar. Vão entrar no estado de putreficação. Se está errado aí a pronúncia, os irmãos me corrigem. E vai apodrecer essas mosquinhas dentro do azeite. O azeite que era tão bom, a unção que estava tão boa, vai estragar. E aí a pessoa vai tomando gosto no pecado. E o pecado, com o tempo, ele exala mau cheiro. Como diz aí o texto, ó. Como moscas mortas produzem mau cheiro, até num frasco de perfume. Ah, mas eu sou um crente tão cheio de unção, que os dons que eu possuo, olha, irmão, é um negócio tremendo. Tem pessoas que é levada pelos dons espirituais na vida de outra. Dom de revelação atrai multidão, cura e muitos outros dons aí. E às vezes essa pessoa tão usada por Deus na cura, na revelação, na pregação, vive uma vida aí, ó, toda desordeira. Aí muitos perguntam assim, mas Deus está usando, é os dons. Os dons operam por si só. Mas por trás disso, a vida da pessoa está só misericórdia. Mas não vai longe assim. Presta atenção, irmã. Presta atenção, irmãos, que estão pregando e estão com a vida desarrumada. Vai subindo no altar daqui, vai subindo no altarzinho dali, uma campanha daqui, uma campanha de lá. Ai, Deus está me usando, Deus está me usando. Arruma a casa. Não vá achando que porque Deus está operando que as coisas estão boas. Vou te confirmar isso aqui, ó. 1 João. É bom a gente dar uma base bíblica, né? Para os questionadores de internet não meter o couro. 1 João capítulo 2, versículo 20, diz assim: E vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, e tem unção de Deus na sua vida. Minha mãe me ajudou aqui, é putrefação. Obrigado. Estado de putrefação. Muito obrigado, dona Solange. Então tá aqui, ó. E vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. A unção de Deus, o Espírito de Deus habita em nós. E essa unção está em nós e nos faz discernir o que é certo e errado. No fundo, eu posso estar pregando, cantando, orando, cuidando das almas, mas se há algo errado em mim, eu sei. E até onde eu vou levar esse algo errado? Fingindo para todo mundo que está tudo bem, colocando uma capa de santidade. Homem de Deus ou mulher de Deus valorosos, cheio de Deus, cheio disso e aquilo, porém leproso. Então acho que está na hora da gente curar a lepra, mergulhando em Jesus. É verdade? Trabalhar para Jesus não qualifica o vaso, não qualifica homem de Deus e mulher de Deus nenhum. Ah, trabalha muito, olha, fulano está sempre na igreja, está sempre cuidando disso, está sempre trabalhando. Isso não qualifica ninguém. Presta atenção.
Não é assim que funciona. Quem está ao meu redor e quem está ao seu redor sabe bem quem nós somos. Então lá na igreja eu posso ser o homem da obra. O pastor que prega bem, pastor que busca as almas, cuida de todo mundo. Mas a esposa, os filhos sabem quem nós somos. Esposa, filhos, sabe quem você é. Quem está próximo a nós, não é verdade? Sabe bem quem somos nós. Então é muito complicado. Gálatas capítulo 2, 11 ao 13, presta atenção. Mas quando Pedro veio a Antioquia, isso é Paulo falando, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. Opa! O que será que Pedro fez para Paulo se opor a ele na frente de todo mundo? Vamos ver. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. Eram os judeus. Então ele estava comendo com os gentios, e quando começou a chegar os judeus, que insistia na questão da incircuncisão, da lei, Pedro disfarçou, saiu de perto dos gentios e colou com os judeus. Para os judeus não perceber que ele estava sentado com os gentios. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro e até mesmo Barnabé se deixou levar por ele. Deixa eu explicar esse negócio para alguns irmãos. Vou trazer para o nosso contexto de hoje. Pedro era judeu. E o costume judeu era a prática da circuncisão. Mas depois de Cristo Jesus, essa prática foi abolida. Pedro ainda estava em cima do muro, em questão de alguns costumes da lei e costumes impostos por Jesus. E um dia Pedro foi até Antioquia e lá encontrou os gentios, que não eram judeus. Ele sentou com eles, evangelizou, pregou, aquela coisa toda. Mas quando chegou o pessoal que era judeu, ele se levantou para os judeus não ver o que ele pregava e como ele se comportava com os gentios, disfarçando. O que eu quero dizer com isso? No meio dos gentios, Pedro era uma pessoa. No meio dos judeus, Pedro era outra. Tem gente que é assim. No meio dos crentes, é de um jeito. No meio de quem não é crente, é de outro. Dentro de casa é de um jeito, lá fora é de outro. Na frente da esposa é de um jeito, longe da esposa é de outro. Na frente do esposo é de um jeito, longe do esposo é de outro jeito. Na frente dos pais é os filhos santinhos, longe dos pais só Deus para ter misericórdia. Larga a mão de falsidade, larga a mão de mentira. Larga a mão de ser uma pessoa em um lugar e ser outra em outro lugar. Deus não chamou ninguém para viver de mentira, viver de falsidade, não. Assume quem você é verdadeiramente. Deus está vendo a minha vida. Deus está vendo sua vida. Deus sabe quem somos. E Deus não gosta de mentira. Dissimulação. Olha o que o texto diz. E como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro. E até Barnabé, que estava junto com Paulo, se deixou levar por ela. Às vezes a falsidade de uma pessoa é tão grande que ela influencia até outros a mentirem também, a serem falsos também. Cuidado, irmão.
Da mesma maneira que eu posso influenciar pessoas para o caminho do bem, a minha prática também pode influenciar, dependendo da minha prática, pode influenciar pessoas para o caminho do mal também. Então analisa bem a sua prática, analisa bem suas palavras, os seus ensinamentos, sua conduta, porque a nossa conduta ela é influenciadora. Então eu preciso me analisar para ver se eu estou sendo uma boa ou uma má influência. Entendeu? A limpeza, irmão, é uma condição tremenda de Deus para um vaso ser honrado. Há uma necessidade de nós nos purificarmos da falsidade, da perversidade, da injustiça, da língua mentirosa. O vaso ele recebe o que o dono dele, que é Deus, nele coloca. Tudo que Deus colocar em você, recebe. Tudo que Deus der para você, recebe. O que Deus colocar nas tuas mãos e confiar a você uma missão, algo para você cuidar, faça. Porque Deus ele não deu isso para te matar, mas Deus deu para te abençoar em nome de Jesus. Pai do Senhor, pastor Maurício, Deus te abençoe. Muito feliz com a presença do Senhor. Deus abençoe. Muito honrado, o Senhor não tem ideia. Deus abençoe. O vaso recebe o que o dono, que é Deus, deu para ele, como eu estava dizendo. Há pessoas esperando pela mensagem na igreja. Já estou terminando. A mensagem vem de Deus e não do vaso. O vaso deve estar preparado para toda boa obra. O oleiro tem poder sobre o vaso. O barro está nas mãos do oleiro. São coisas que há uma necessidade da aceitação da vontade de Deus e pronto. A Bíblia nos faz relembrar Jeremias lá na casa do oleiro. E todos os vasos passam pelo mesmo controle de qualidade de Deus. Alguns querem ser vasos isolados, sem oleiro, sem pastor e sem igreja. Não é assim que nós devemos ser, e Deus conhece a vida de cada um, tá bom? Mas que nós, em nome de Jesus Cristo, venhamos nos esforçar para ser um vaso de honra na mão do Senhor. É Ele que mede isso, é Ele que sabe. Não julguemos o outro vaso, se ele é de honra, se ele é de desonra, se ele é profeta de Deus, se não é profeta de Deus. Deixa Deus tratar. Que nós venhamos nos esforçar para que Deus faça uma obra excelente, a qual está no coração dele, é desejo dele. Que nós venhamos apenas obedecer e nos disponibilizarmos. Fazer como nós dissemos aí minutos atrás na questão de Isaías. Nos limparmos, confessando os pecados, sermos tocados por Deus, estarmos em prontidão e disponíveis para que Deus faça uma obra excelente através de nós, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos os irmãos, que Deus abençoe a tua casa e que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua casa, a tua família, teu ministério e a tua chamada para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até a outra live, se Deus permitir. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Show! Calma, mas deixa eu finalizar. Meu Deus! Nossa! Mas cadê,
Jerusalém.